Senhor Deus Pai amado, te louvo por essa vida preciosa do teu servo, pastor Kengo Sato, que ele possa ser fiel à tua mensagem que ele passou já essa semana para nos abençoar, que possa ser fiel nesta mensagem a nós, Senhor Deus. Guarda a vida dele, a saúde dele, a família dele, a parte profissional também, Senhor Deus. Que ele possa se sentir amado, que nós possamos acolher e agradecemos a vida tão preciosa. Desde já também agradecemos as ofertas levantadas, que acima de tudo nós possamos ter corações gratos e contentados com o que o Senhor tem provido a nós com tanta fidelidade. Oramos acima de tudo, em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Representando a igreja de São Bernardo do Campo, a primeira coisa que eu gostaria de colocar é um agradecimento. Muito obrigado à Igreja do Bosque por ser a nossa irmã e por nos ajudar. Obrigado, Wesley. A Igreja de São Bernardo, talvez alguns irmãos não saibam, mas nasceu com ponto de pregação da Igreja do Bosque, né? Talvez alguns irmãos participaram desse início de trabalho. Com o tempo, a igreja, pela graça de Deus, se tornou igreja, cresceu, mas por vários motivos também perdemos vários membros. Quando eu cheguei na igreja, já não era mais, digamos assim, o auge que a igreja tinha experimentado. Desde lá nós estamos confiantes no Senhor, tentando nos reerguer, crescer novamente, mas nós temos vários desafios, né, na nossa igreja. E nesse momento foi quando tivemos a ajuda de vocês. Primeiro quando o pastor Edu e Liana estiveram conosco, e hoje queremos agradecer porque a Igreja do Bosque divide pastor Luiz e pastora Noemi conosco. Como foi apresentado, eu sou pastor voluntário, que durante a semana trabalho numa empresa e no fim de semana eu dedico mais o meu tempo à igreja. Com isso a igreja também fica com vários buracos. E desde o pastor Edu, Liana, que se desdobraram para que esses buracos possam ser preenchidos, hoje o pastor Luiz, a pastora Noemi também estão fazendo isso. Então primeiro a igreja de São Bernardo agradece por dividir os seus pastores conosco. E também queremos agradecer, pela graça de Deus, tem surgido um grupo de adolescentes na igreja, mas temos tido falta de gente para cuidar dessas vidas. E desde antes, com Márcia e Diana, né, tivemos ajuda da Igreja do Bosque. E já, algumas semanas atrás, o pastor Marcelo, também sua esposa, e liderando a equipe de jovens, foram lá, começaram a desenvolver uma atividade junto conosco. Irmãos, isso tem se tornado um sopro de vida para a nossa igreja. E, nossa, como é gratificante saber que desde que a nossa igreja nasceu, a Igreja do Bosque tem sido essa nossa igreja irmã, que quando precisamos de ajuda, tem nos ajudado. E hoje, humildemente, nós viemos aqui para talvez tentar abençoar um pouco a vida dos irmãos como forma de gratidão. A equipe do louvor ensaiou bastante para poder ministrar hoje aos irmãos, né? Espero que Deus de alguma forma tenha tocado seu coração através dos cânticos. E hoje eu gostaria de trazer, com muito temor e tremor, uma palavra aos irmãos, também como forma de gratidão. Então, mais uma vez, em nome da Igreja de São Bernardo, muito obrigado, Igreja do Bosque. Nós também temos orado pelos irmãos para que Deus abençoe a vida de vocês. E somos uma igreja que sabe que a Igreja Holiness não é uma denominação, mas é uma família, porque vocês de alguma forma têm aparecido lá como nossos irmãos e irmãs que nos ajudam, e que possamos crescer nisso. Eu fui eleito coordenador da primeira região junto com o pastor Luiz. Um dos temas que nós temos para a nossa região, porque a primeira região são várias igrejas, né? É que sejamos de fato uma família.
não igrejas isoladas uma da outra, ajudando um ao outro. Como São Bernardo, estou experimentando a bênção de receber essa ajuda. E quem sabe a gente também vai crescendo e podendo ajudar os outros também. Mas que possamos crescer nisso, né? Irmãos, semana passada tivemos a Páscoa. Eu creio que tivemos cultos abençoados, né? A Igreja do Bosque teve um culto em conjunto com a Igreja da Liberdade. E, irmãos, para glória do Senhor, nós também tivemos o culto de batismo na nossa Igreja de São Bernardo. A Karina e o Esdras são novos membros da nossa igreja desde o domingo passado. E Páscoa realmente é um momento marcante para nós, né? Mas os irmãos sabem que Páscoa é um termo que vem da palavra hebraica Pessah, e existem vários significados dessa palavra, mas a mais aceita significa passagem. Páscoa é passagem. E de que passagem estamos falando? Originariamente, na Bíblia, a Páscoa é comemorada desde o Antigo Testamento. Nós associamos muito com o Novo Testamento, com a vida de Jesus, né? Mas originariamente é aquela história do Êxodo. O povo de Israel feito escravo no Egito, sofrendo opressão. E Deus, na sua grande misericórdia e poder, faz um grande milagre de tirar esse povo todo do Egito e começar a levar para a terra onde havia guardado para eles. Páscoa, né, principalmente para os judeus, é um momento de lembrar que antes eles viviam uma grande dificuldade, mas Deus foi tão bondoso com eles que trouxe salvação, muito obrigado, trouxe liberdade na vida deles. Para nós cristãos, olha que coisa, a Páscoa é a passagem de Jesus. Antes a Páscoa era a passagem do povo de Israel, do sofrimento para a salvação. Na Páscoa do cristão, nós celebramos a passagem de Jesus do sofrimento para a salvação. E hoje, irmãos, eu gostaria de pensar um pouco sobre isso, porque eu vejo que nós estamos passando por uma Páscoa no Brasil e nas nossas vidas. Estamos passando por um período difícil. Já há algum tempo, né? Eu acho que o gatilho foi da economia do Brasil piorar bastante. E na sequência disso a gente vê muitas denúncias relacionadas às pessoas que estão no poder desse país. E desde então temos visto assim uma situação difícil que parece que não melhora, né? Difícil, né? Até para o homem ontem se entregar para a polícia foi difícil, né? E eu vejo, irmãos, que quando essa situação difícil vai perdurando, o nosso coração também vai ficando difícil, né? Tem uma piadinha que eu vi na internet, é meio infame, irmãos, me perdoem, mas eu acabei rindo por causa dessa piada, mas a piada diz assim: Lula teve câncer na laringe, né? A Dilma teve linfoma agressivo, Genuíno teve uma dissecção na aorta, o Zé Dirceu teve 3 infartos, e o Temer passou por uma angioplastia em 3 artérias. Sabe o que isso significa? Que Deus está fazendo a parte dele, mas o hospital sírio-libanês está atrapalhando Deus. A gente ri, porque a gente entende a raiva dessa pessoa que escreveu isso. Mas, irmãos, outro dia eu estava conversando lá na empresa com uma pessoa. Estávamos falando de uma coisa difícil na nossa vida, que é o falecimento dos nossos pais, que um dia vai chegar. E a gente estava falando, e essa pessoa estava falando, né, que, puxa, está fazendo de tudo para os pais cuidarem da sua saúde, para que a vida se prolongue, né?
Só que eu disse também, mas vai ter algum momento que a gente tentar prolongar a vida da pessoa é sofrimento também. Às vezes é melhor a pessoa com menos sofrimento poder passar, né, descansar logo. Só que eu não sei se essa pessoa está passando por um momento difícil relacionado a esse assunto, né? Ela ficou brava e falou assim para mim, então por que você não morre? Eu fiquei tão assim, assustado, né? Não estava preparado para isso que eu quase falei, sim senhora. Irmãos, não é raro, em tempos que vivemos, de dificuldade, com o coração cansado, coração doído, desesperado, nós começarmos a falar e fazer coisas que não fazíamos antes. Desejar a morte de alguém, justificar nossa ira, nos alegrar com a desgraça de quem nós não concordamos ou não gostamos. Na hora da dificuldade, nosso coração também fica difícil. E é por isso, irmãos, que eu gostaria de ver junto com os irmãos como Jesus passou por isso. Como Jesus passou a sua Páscoa de um momento de sofrimento para um momento de salvação. Porque Ele é o nosso modelo, né, irmãos? De como passar pela dificuldade, como alcançar a salvação. Então eu gostaria de me atentar em 3 momentos dessa Páscoa de Jesus, olhando para o Evangelho de Lucas. E a primeira passagem é em Lucas 22, a partir do verso 14 até o verso 23. Eu vou ler aqui na minha versão, que é a NVI, e eu peço que os irmãos acompanhem. Lucas 22, 14 diz o seguinte: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Esta passagem retrata uma parte de como foi a última ceia do Senhor Jesus com seus discípulos. Começo da Páscoa, né? Eles estavam na cidade de Jerusalém, logo depois Jesus iria ser preso. E este seria então o último momento de Jesus com seus discípulos antes de ser crucificado. Algumas coisas na fala de Jesus nesse jantar me chamam a atenção. Por exemplo, primeiro ele diz que ele desejou ansiosamente, né, verso 15, comer esta Páscoa com os discípulos antes de sofrer. Depois, ele diz no verso 16 que assim, ele não vai comer dessa Páscoa novamente até que se cumpra o reino de Deus. Se a gente vai seguindo, verso 18 ele diz algo parecido: pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Depois ele faz a ceia, dizendo que o pão é a carne dele, o vinho é o sangue dele que vai ser derramado em favor deles. E ainda ele completa no verso 21, que vai aparecer alguém que vai trair Jesus.
Por que essas falas me chamam a atenção? Porque parece que Jesus sabia o que ia acontecer. Não é um jantar qualquer. É um jantar onde Jesus já vai anunciando, falando para os discípulos, preparando os discípulos para o que vai acontecer. Que ele iria sofrer, que ele não poderia estar com os discípulos, que tudo isso estava determinado e que ainda alguém iria trair Jesus. Quando nós olhamos para as nossas vidas e pensamos no nosso futuro, o que nós costumamos pensar? O que costumamos enxergar? Pensamos nas melhores coisas, queremos encher nosso coração de esperança, pensar que vai dar tudo certo. Mas, irmãos, uma vez, quando eu tive uma assistente lá na empresa, trabalha com comércio exterior, né? E na minha equipe tinha uma moça que tinha um gênio bem forte. E eu também tenho um gênio bem forte. Então, uma hora, a gente passou a não se bicar. Começou a aparecer umas falas atravessadas aqui, outras falas atravessadas ali. E fui percebendo que assim, ela foi ficando cada vez mais difícil. A ponto de a gente pedir uma coisa, às vezes demora, às vezes não faz. Eu ficava assim, o que é isso, né? Que insubordinação é essa? E a gente vai fazer o quê? Vai lá, chega na pessoa, não, mas você tem que fazer, né? Vamos fazer. No começo você vai tentando ensinar, mas quando isso acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você já não está mais ensinando, está começando a forçar ali. Poxa, você tem que fazer. E a situação não melhorava. Ela continuava a não querer fazer, demonstrar má vontade, e começou a ficar um clima bem pesado. E chegou um momento que eu percebi que essa pessoa começava também a jogar outras pessoas contra mim. Porque às vezes algumas pessoas do nada, né, nem tinha a ver com o nosso trabalho, vinham falar assim, pô, Kengo, o que é isso, né, que está acontecendo aí? Você está judiando da moça ali. E eu ficava assim, que é isso, cara, né? Eu ficava mais chateado ainda. E essa chateação vai crescendo dentro de mim até a ponto de começar à noite, né, antes de dormir, ficar pensando, poxa, mas que situação. A gente vai começando a perder sono, perder a paz. A raiva vai crescendo. E eu orava ao Senhor, Senhor Deus, me ajuda. Transforma essa menina de algum jeito. Mostra para ela o como ela está errada. Porque o Senhor sabe que eu nunca agi de forma injusta com ela. Eu fiz sempre o certo, o correto. Por que eu estou passando por isso? Isso não está certo. Senhor Deus, eu estou morrendo de raiva aqui, porque isso é muito injusto. E orava. E claro, Deus não fazia nada. Até que um dia uma pessoa que era minha conselheira ouviu essa história de mim. Eu já estava tão com aquilo guardado no meu coração que cheguei para ela, olha, estou passando por isso, está muito difícil, não sei o que fazer. Puxa vida, né? Por que a gente passa por essas coisas? E uma frase dela me pegou no coração, porque ela me perguntou assim, você quer ser melhor que Jesus? Você quer ser melhor que Jesus? Porque Jesus era amado por todos. Jesus nunca foi perseguido. Jesus nunca foi odiado. Ninguém nunca tramou alguma coisa por trás para atingir Ele. E para mim isso foi um baque. Porque eu percebi, irmãos,
que eu achava que, sendo um cristão fiel, agindo de forma correta, tudo vai dar certo na minha vida. Eu cria que se eu fosse fiel ao Senhor, eu só receberia do bom e do melhor. No fundo eu cria. Eu sabia que o mundo tinha pecados, mas essa era a minha expectativa. E quando numa manhã, depois dessa conversa que tive, eu comecei a orar: Senhor, o que tem errado em mim? Ele começou a responder a minha oração, finalmente. E o que apareceu foi o seguinte: foi aquela vez que eu falei com ela, não com a intenção de ajudar, mas com a intenção de atingir ela. Foi aquela outra vez que eu falei com ódio, e só Deus sabe como que estava meu tom naquela hora. O que Deus me mostrou é que, na verdade, eu e ela éramos iguais em termos de pecado. Que, na verdade, eu não tinha sequer o direito de achar que eu deveria estar numa situação melhor que ela. Eu também estava infernizando a vida dela. E quando naquele momento eu estava no meio de uma corrida, eu até parei e orei para o Senhor assim: Senhor, agora reconheço que eu errei. Tem misericórdia de mim. Quando orei assim, irmãos, sabe todo aquele ódio que eu carregava nas costas? Aquela falta de sono, aquele estresse que eu carregava, caiu por terra. Por que eu carregava todo esse estresse? Porque eu achava que eu não deveria passar por sofrimento. Porque eu achava que não deveria enfrentar oposição. Porque eu cria que eu não merecia nenhum mal. Então aquela expectativa vai crescendo e a minha decepção vai crescendo, e aquilo se tornou um peso na minha vida. Mas no momento que eu percebi: não, eu sou tão pecador, que se não fosse por Deus eu mereço tudo isso sim. Aí caiu nas costas. Não precisava mais carregar isso. Depois disso, o Senhor me abençoou. Consegui trabalhar esse relacionamento. Nós conseguimos resolver isso antes que a pessoa saísse da empresa. Mas, irmãos, a partir daquele dia, mudou um pouco na minha visão, a visão da vida que estou vivendo. O sofrimento nem poupou Jesus. E eu não estava preparado para isso. Eu não estava preparado como Jesus a viver a vida como ela é. Irmãos, a primeira lição que podemos aprender através da Páscoa do Senhor Jesus é que o Senhor Jesus estava consciente do sofrimento que iria passar. Não que ele gostasse do sofrimento, não que ele concordasse com aquilo, mas ele sabia que enquanto ele estiver vivendo nesse mundo pecaminoso, o sofrimento não é uma exceção. Infelizmente é algo que nós temos que lidar. Se em algum momento nós acreditarmos que nós não merecemos ou não vamos passar pelo sofrimento aqui, isso não vai ser bênção na nossa vida, vai ser maldição. Que você vai esperar algo que não é real. Você vai esperar algo que nem Jesus esperou. Precisamos ser maduros, estar preparados para a vida que nós estamos vivendo. Vamos agora para Lucas, capítulo 23, agora a partir do verso 33. Lucas 23, a partir do verso 33 até o verso 43. Na minha versão NVI diz assim, Lucas 23, a partir do verso 33. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes,
O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu o garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Nesta passagem, já Jesus foi preso, foi julgado, foi açoitado, ele teve que carregar sua cruz até o local da execução e já havia sido crucificado. Sua morte estava próxima. Era o ápice do seu sofrimento. E de novo, algumas atitudes de Jesus me chamam a atenção. Quando Jesus é crucificado, inclusive as pessoas já estão zombando dele, no verso 34, Jesus ora ao Senhor dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E nós vemos aqui que os soldados, as pessoas zombam de Jesus, né? Você não falou que é o Filho de Deus? Então sai daí, cara, quero ver você fazer isso. Veja como um ódio desenfreado faz na gente, né? A gente zomba até de gente que está quase morrendo ali na cruz. E não só isso, um dos criminosos que está ali crucificado com Jesus, também talvez na sua raiva fala: Jesus, tira a gente daqui se você é realmente filho de Deus. Mas aparece então o outro que está condenado junto e diz: você não sabe o que você está falando, você tem que temer a Deus, afinal a gente está até na mesma sentença, né, que o próprio Deus. E pede para Jesus: Jesus, se você for para o seu reino, lembra de mim. E a reação de Jesus é: eu garanto, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Se você estiver crucificado e ali no auge da sua dor, alguém xingar você, qual que vai ser a sua reação? Se eu tivesse o poder de Jesus, ia ter muita gente queimada ali. Minha esposa estava contando que ela estava tendo um colega difícil no trabalho dela, que era um cara já de certa idade, que chegava para minha esposa e dizia assim: Dani, estou interessado naquela moça lá do outro setor, será que você pode falar para ela que eu estou interessado nela? Assim, como assim, né? Vai falar você direto para ela, né? Não, é que eu não tenho jeito, me ajuda, né? Aí ela falou: não, tá bom. No começo ela ia lá: então, né? Tá vendo aquele cara lá? Tá interessado em você. Aí a moça falou: por que ele não vem falar comigo, né? Se ele vier falar comigo, eu atendo. Aí minha esposa ia lá. Então ela falou que você tem que ir lá falar com ela, né? Aí ele falou: então eu não vou não. E não foi só uma vez não, várias vezes, né? Quando ele é solteirão lá, né? Várias vezes quando ele se interessava por alguém, ele mandava uma mensagem para minha esposa para pedir a ajuda dela, né? E no começo ela ia lá atender, tentar ajudar, mas sempre ele falava assim: aquela menina é meio chata, né? Não vou lá, não vou querer mais não, né? Aquela menina não é tão legal quanto eu achava. Aí começava a reclamar até, né? E minha esposa começou a ficar desgastada, né, com essa situação. Falou assim: quer saber, eu não quero mais fazer isso não. E um dia deu um ultimato pro cara, né? Falou assim: olha, se você só quer me pedir essas coisas, eu gostaria que você parasse com isso, né?
A gente continua amigo, mas eu não quero mais atender isso não. E com isso, assim, até perderam um pouco de contato, né? Mas numa noite, minha esposa recebeu uma mensagem de voz. Ela começou a tocar e eu estava do lado e escutei. E era esse rapaz dizendo: olha, eu estou aqui no hospital, parece que eu tive um infarto, eu vou para a UTI agora, você pode avisar o pessoal do setor? Ela ficou tão assustada que tocou de novo, aí me chamou a atenção também, e falou: nossa, né, que situação séria. E ela falou assim: eu acho que eu vou ajudar ele, porque parece que ele não tem contato com mais ninguém. E então ela começou a mandar mensagem para o pessoal da empresa, avisando da situação, ver se eles podiam fazer alguma coisa. Mas as respostas que ela recebia assim: por que você está fazendo isso? Não é aquele cara que estava te enchendo o tempo todo, aquele cara que não quer crescer, e você até parou de falar com ele? Desencana, né? Para que de novo reatar? Você vai ter problema de novo. Minha esposa ficava lendo assim e falava para mim, né? Olha, o pessoal está falando isso. E eu falei para ela: mas o que você acha? Ela diz: eu quero ajudar, que é uma situação difícil para ele. No momento de dificuldade, irmãos, nós somos desafiados a escolher como vamos reagir em frente à nossa dificuldade. E precisamos estar preparados para isso. Quando você é traído por alguém, como você poderia reagir a isso? No momento que você é machucado por alguém, como você poderia reagir? No momento em que você está cheio de dificuldade, ainda tem alguém querendo aumentar seus problemas, como você deve reagir a isso? Jesus, no auge do seu sofrimento, ele ora pedindo misericórdia por aquelas vidas que estavam tentando matar ele. Não é uma frase de soberba, né? Oh, Senhor, perdoa eles. É uma oração de compadecimento. Jesus sabia que eles estão pecando e pede misericórdia ao Senhor. Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Quando ali, já quase morrendo na cruz, alguém ainda pede para ele: Senhor, me dá uma atenção aqui, quando o Senhor entrar lá no reino. Jesus está pronto ali, com as suas últimas forças, dizer: eu garanto que você vai junto comigo para o paraíso. A diferença da Páscoa de Jesus está nessas reações, de como enfrentamos nosso sofrimento, na maneira como enfrentamos a nossa dor. Quando chegar a nossa vez, que estejamos preparados para isso. Agora vamos para Lucas 24. A partir do verso 25. Lucas 24, a partir do verso 25. Lucas 24, 25, na minha versão, diz assim: ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram,
Ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Nesta passagem, Jesus, após a sua crucificação, 3 dias depois, para a nossa alegria, ele ressuscita. Algumas mulheres vão lá no túmulo, veem o túmulo vazio e o anjo a dizer para elas: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E a Bíblia conta que logo em seguida havia 2 discípulos indo para a cidade de Emaús, saindo de Jerusalém, todos desanimados, né? Que Jesus morreu, o líder deles já não estava mais com eles, eles tinham até medo de que o próximo poderiam ser eles. Então eles vão indo para outra cidade, e no caminho Jesus aparece, o Jesus ressurreto. Mas olha que coisa interessante, esse Jesus ressurreto não se faz identificar pelos discípulos. Ele aparece de um jeito que os discípulos olhavam para Jesus e não sabiam que ele era Jesus. E Jesus chega para eles, né? Talvez chegando assim: oh, tudo bem com vocês? Posso caminhar com vocês? Vocês parecem desanimados, né? Aconteceu alguma coisa? E eles falam com toda a emoção, né? Onde que você estava nesses dias, né? Você estava em Marte? Que o que aconteceu em Jerusalém, todo mundo está sabendo. Que Jesus, que nós acreditávamos que era o Mestre, que era o Messias, foi julgado, foi condenado e morto. Então Jesus começa a responder, né? Verso 25: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Jesus, que ainda não havia se identificado, fala para os discípulos: mas isso daí já não era para acontecer? Será que vocês não estão entendendo, né, o que a palavra de Deus já tinha dito para vocês? E enquanto caminhavam, a Bíblia diz, né, a partir do verso 27, que começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E nós sabemos que muitas dessas palavras já previam que o Filho do Homem iria sofrer, iria ser perseguido, mas mesmo assim ele sairia vitorioso de tudo isso. E enquanto conversavam, a Bíblia diz que o tempo vai se passando, o sol vai se pondo, os discípulos vão parando, né, para pernoitar em algum lugar, convidam Jesus: não, fica com a gente, passa um tempo com a gente. Talvez a conversa estava muito boa, né? E Jesus vai com eles. E quando eles sentam na mesa de jantar, olha o que Jesus faz. De novo, ele parte o pão. De novo, ele oferece o vinho. O que é isso? É aquele ato daquela última ceia, onde Jesus já tinha avisado os discípulos do que ia acontecer. E naquele momento, quando Jesus faz esse ato de novo, os olhos deles são abertos. Aí eles falam: ah, é Jesus. Eles se reconhecem finalmente. E o interessante aqui é que Jesus desaparece. Sempre achei estranho. Pô, agora que o pessoal reconheceu ele, podia ficar mais um tempo junto, para os discípulos curtirem um pouco mais o Jesus ressurreto, não é isso? Poderem ver ali Jesus em carne e osso na frente deles e falar assim: nossa, né? Mas não, Jesus desaparece. Mas olha que coisa, mesmo Jesus desaparecendo, alguma coisa fica no coração dos discípulos. Porque no verso 32, eles falam um para o outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Queimava no coração deles todos aqueles ensinamentos, aqueles avisos que Jesus já tinha dado para eles. E Jesus no caminho lembrando, na verdade, né, porque já tinha ouvido tudo isso antes.
E aquelas palavras começaram a arder, começaram a ser algo vivo na vida deles. E quando Jesus desaparece, eles falam assim: foi só uma confirmação de tudo que Jesus já havia nos deixado. Isso tudo era para acontecer, sim. E eles inclusive sabiam, pelos ensinamentos de Jesus e pela palavra de Deus, que sim, isso ia acontecer. E que Jesus não estaria mais com eles, mas até isso, eles já deviam estar preparados. Então Jesus desaparece, mas Jesus continua no coração deles. Irmãos, quando nós vivemos e passamos por tantas dificuldades, eu acho que a dificuldade traz amnésia na nossa vida, né? A gente vai esquecendo de um monte de coisa quando está corrido, a gente está estressado, cansado. A gente esquece de um monte de coisa. Quando a gente está passando por dificuldade, a gente esquece das pessoas que nos amam. A gente só dá atenção para aqueles que não nos amam. A gente só pensa nessas pessoas que não gostam da gente. E às vezes do lado tem um amigo que está ali sempre pronto para você. Às vezes tem a sua família que te dá um ambiente seguro. Às vezes você tem seu pastor, sua pastora. Mas nessas horas a gente não lembra, né? E a gente fala assim: Senhor, o que eu faço com essa pessoa? A gente esquece também de tantas bênçãos que a gente recebe dele, né? Quando a gente perde alguma coisa que a gente gosta muito, a gente só pensa naquilo que perdeu. E esquece todo o resto que Deus ainda mantém ou continua dando na sua vida, né? Nós, em meio ao sofrimento, nós esquecemos. E porque nós esquecemos, parece que nosso coração começa a esfriar também. Porque esquecemos até do amor de Deus. Parece que vocês já conhecem meu pai, que tem vindo algumas vezes já, né, esse ano, para servir os irmãos em língua japonesa. Meus pais vieram para o Brasil pela primeira vez em 1977, como missionários. Eles começaram a servir uma igreja que já havia ali em São Bernardo do Campo. Olha que coincidência, né? O filho voltou para aquela cidade. E durante 5 anos eles fizeram meio que um estágio nessa igreja. Mas imagina você vindo para um país que mal fala a língua. É claro que eles tentaram estudar, mas minha mãe disse que no começo o maior estresse da vida dela era ir para o médico. 3 filhos, né, pequenos. Aí fica gripado, sei lá, está passando mal. Você quer levar para o médico logo. Mas o que acontece quando você vai para o médico e você não entende o que o médico está falando para você? O que acontece quando você não consegue explicar direito o que está acontecendo? Isso que é um sofrimento. Agora que eu sou pai, eu fico imaginando, nossa, eu não sei como que eu faria isso. E são 3 filhos, toda hora alguém estava doente, alguém estava machucado. Minha mãe tinha que correr lá, passar por isso. Depois de um tempo desse estágio, eles vão começar um trabalho na cidade de Guarulhos. E quando eles iam começar o trabalho lá, já conseguiram conhecer várias pessoas, né, enquanto estavam em São Bernardo. E algumas pessoas falavam: olha, eu gostaria de ajudar o trabalho de vocês. Isso alegrou muito meus pais, porque imagina, né, numa terra onde eles ainda precisam de muita ajuda, ter alguém daqui para ajudar era um encorajamento enorme. E havia um grupo razoável que se dispôs a ajudá-los. Então, logo depois de São Bernardo, eles voltaram para o Japão, deram um relatório, voltaram para começar o trabalho em Guarulhos. Quando eles voltaram,
não havia ninguém para ajudar eles. Por várias razões, foram impedidos de participar do trabalho dos meus pais. Um por um foi falando, desculpa, mas não posso. Quando perceberam, eles não tinham mais ninguém. Eu estou sabendo disso faz pouco tempo. Eles nunca falaram isso para mim. E diz que várias noites, chorando, eles oravam, Senhor, o que a gente faz agora? A gente queria começar um trabalho contando com ajuda. Agora não temos ninguém. Oraram, oraram, oraram. Até que minha mãe falou, a gente tem que tentar pelo menos nós dois. Nós dois, vamos ver o que acontece. E foram lá. Meu pai pegou a lista telefônica da cidade, pegava os sobrenomes em japonês, descobria o endereço e foi em todas as casas de gente Nikkei daquela cidade para tentar convidar para a reunião, para tentar começar um grupo naquela cidade. Anos depois, quando eles iam começar agora um trabalho na cidade de Osasco, eles iam começar um novo campo ali, não havia nenhuma igreja Holiness, mas havia uma comunidade japonesa grande ali, e então eles resolveram contar para os filhos. Acho que nosso tempo aqui já em Guarulhos está terminando, nós sentimos que é hora de ir para outro campo. Nós vamos para a cidade de Osasco. E um dos filhos disse para eles, eu não vou com vocês. Vocês podem ir. Pô, já tenho tantos amigos aqui na cidade. Por que eu tenho que perder tudo isso por causa de vocês? Minha mãe disse que foi o dia mais difícil da vida dela. Ontem, eu me despedi dos meus pais no aeroporto. Pela graça de Deus, eles estão se aposentando depois de 40 anos de ministério. Estão voltando para dar relatório do trabalho deles aqui no Brasil. E no relatório deles, eles vão contar que em Guarulhos existe uma igreja Holiness, como fruto do trabalho deles. Eles vão contar que lá em Osasco também existe uma igreja Holiness, pela graça do Senhor. E que aquele filho que não queria ir com eles hoje é pastor. Irmãos, todo sofrimento é passagem. Não vai durar para sempre. Nem a morte dura para sempre. Ela é passageira. Nós esquecemos disso, né? Nós achamos que nossa vida acabou, não tem mais jeito. E deixamos de fazer a palavra do Senhor arder no nosso coração. Lembrar que vamos passar por isso. Faz parte da nossa vida aqui terrena. Mas, irmãos, em Jesus, nada disso vai durar. Nós seremos vitoriosos sobre cada dor, cada sofrimento, cada noite mal dormida, cada estresse que passamos. Nada disso nos deve fazer desistir. Nada disso nos deve fazer esquecer de seguirmos o exemplo do Senhor.
Que o Senhor nos ajude também a passarmos por tudo isso. Quando o sofrimento vier, quando a dor vier, é claro, nós não podemos prever o que vai acontecer conosco, mas devemos estar preparados. Preparados para que sejamos fiéis ao Senhor até o fim. Porque quando cedemos, quando reclamamos, quando nós odiamos, quando começamos a falar algo, fazer algo para ferir o outro, estamos nos tornando algo bem diferente do que Cristo desejava em nós. O nosso exemplo é aquele que diz: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É um convite àqueles que estão sofrendo conosco de entrar no paraíso conosco. Nós não podemos perder isso. Irmãos, o amor de Deus venceu a morte. E se nós temos esse amor, nós podemos também vencer. Amém? Vamos ter um momento de oração. Eu não sei como está a sua vida, pelo que você está passando, suas dores, suas cargas. Mas irmão, irmã, Cristo mostrou em sua vida que podemos passar por isso. Que tal você começar a entregar isso nas mãos do Senhor? E mais do que isso, pedir para que o Senhor prepare o seu coração, prepare a sua vida para enfrentar tudo que tiver que enfrentar, experimentar na sua vida a vitória do amor do Senhor. Para isso, vamos colocar nas mãos deles nossas expectativas frustradas, nossas raivas, nossas dores, e pedir a ajuda dele para que possamos fazer com que o amor triunfe sobre essas coisas. Senhor Deus, perdoa-nos, porque muitas vezes nós dizemos que seguimos o Senhor, mas muitas vezes nós não temos o seguido até a cruz. Perdoa-nos se muitas vezes nós temos fugido com medo da dor, com medo da decepção. E Senhor Deus, nós temos também desistido de ser como Cristo até o fim. Mas, Senhor Deus, ajuda-nos na nossa fraqueza. Ajuda-nos a sermos como o Senhor. Dá-nos amor. Amor que vem do Senhor, porque o nosso amor é pequeno. Dá-nos esperança, mas esperança do Senhor, porque nós enxergamos muito pouco. Dá-nos paz, Senhor Deus, mas paz do Senhor, porque só do Senhor podemos ter verdadeira paz. Ajuda cada um aqui que está passando, Senhor Deus, por dificuldade, por desafios, por provações, por desafios, por momentos de desesperança, de raiva, de dor, de decepção. Ajuda cada um, irmão, cada irmão que está passando por esta Páscoa. Mas, Senhor Deus, que o Senhor renove neles a Tua verdade,
que nenhum sofrimento pode prevalecer frente ao Senhor. O Senhor é o Deus que tirou o povo de Israel do Egito e levou para a terra prometida. O Senhor é o Deus que enfrentou a morte e ressuscitou. Senhor Deus, nesta manhã nós queremos renovar a fé na vitória que temos no Senhor, de que pelo Senhor somos capazes de passar por tudo isso, sem precisar ceder para o pecado, sem precisar desistir do Teu amor. Mas, Senhor Deus, quando permanecemos no Seu amor, sabemos que podemos completar esta passagem, esta Páscoa. Então ajuda cada um aqui a fazer esta passagem. Conduz a cada um de nós por esse caminho. Conduz, Senhor Deus, também o nosso país. Conduz nossa sociedade. Estamos passando por muitas dificuldades, mas, Senhor Deus, que nós que somos Teus filhos, nós que somos discípulos do Senhor Jesus, nós, Senhor Deus, nós vamos crer na Tua esperança e continuaremos caminhando, Senhor Deus, até que essa passagem se cumpra, se complete, estejamos vitoriosos junto com o Senhor. Então, nessa manhã nós Te agradecemos por ter o privilégio de ter essa esperança que só no Senhor as pessoas podem ter. E ajuda-nos a espalhar essa esperança para mais e mais pessoas, Senhor Deus. Porque se tem algo que realmente pode salvar este mundo, é o Teu amor. Então lembra cada um de nós a levar esta palavra que arde nos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.